Eu posso fazer uma perguntinha também nesse caminho? Só uma curiosidade. Eu sempre ouvi falar em pesquisas que dizem que o maior pavor do ser humano é falar em público, isso é verdade? Foi nesse sentido que eu coloquei essa. É verdade, sim, porque o ser humano, muitas vezes, fica apavorado de ter que expressar ideias, expressar o que ele até mesmo sabe, domina, diante de uma plateia. Mas por quê? Se o ser humano tem essa necessidade de falar, por que quando tem que falar em público ele se apavora? Porque ele fica com medo do que o outro vai achar dele, do que as pessoas, se as pessoas vão criticá-lo, se as pessoas vão aceitá-lo, e dessa forma trava até a sabedoria. A pessoa que sabe muito, tem um ótimo conteúdo, muitas vezes parece para o outro que não sabe. Então, como todos nós percebemos, a oratória é a arte de falar, de comunicar-se, e essa arte requer vários aspectos podem ser trabalhados na arte de falar em público. Um deles é a postura, como você falou muito bem, a respeito do corpo que expressa. Então, o conteúdo é importante, mas às vezes a pessoa tem um excelente conteúdo e na hora de transmitir o conteúdo, fala para dentro, fica falando com a boca fechada, não olha para o seu interlocutor, a sua plateia, olha para baixo, prende o gestual e acaba transmitindo o que não sabe tão bem. Passando por isso, a gente às vezes convida pessoas que a gente sabe que são muito embasadas, elas têm muito conteúdo, mas não tinham muita experiência na televisão, aí você convida e tenta relaxar a pessoa. Aí chega aqui, não sai tão bem. É aquilo que a Karina falou, fala para dentro, parece meio envergonhado. Não abre a boca para falar, não olha, não transmite a segurança que ele tem no conteúdo, através da postura corporal, através da voz. A voz é muito importante. Eu sou professora também do curso de interpretação simultânea e tradução do Brasilis Idiomas. E eu tenho alunos que dominam o inglês e na hora de fazer a tradução, a interpretação, a voz fica trêmula, eles transmitem que não sabem. Deixa eu te colocar uma questão talvez nessa linha e complementando aquilo que você já vinha dizendo antes. A respiração adequada não ajuda no controle da ansiedade, do nervosismo, dessa voz que não flui. Claro! É o ponto fundamental, a respiração ou não? A respiração é uma das técnicas que a pessoa pode aprender para ficar mais tranquila em pública. Tem dica? Fazendo pausas para pensar e raciocinar, e assim com as pausas ela vai respirar bem e vai poder também pensar antes de falar. Vai se acalmar através da respiração. Quando eu entro em contato com a minha respiração, eu posso ficar mais calma? Sim. É fundamental a respiração. Toda vez é que muito eu importante. entro no lugar da fonoaudióloga, tem um copo d'água lá, né? Ah, sim. Hidratar a voz, a garganta é fundamental. Eu tenho uma experiência. O conteúdo é muito importante, mas às vezes a forma inadequada atrapalha muito o conteúdo. E a pessoa aprendendo realmente a respirar, como o Guto falou, a se colocar melhor, a transmitir bem a mensagem, ela consegue viver melhor, porque ela não se rende mais à inibição e consegue transmitir o conhecimento que ela tem. E falar de um tema apaixonante é muito bom. Deixa eu só abrir o espaço aqui para o nosso internauta, no caso, o Naldo Ferreira, que diz o seguinte: lembro do meu professor de relações interpessoais, abre aspas, quem não se comunica se trumbica. Acho que esse professor foi dele e de muita gente. A comunicação é uma ferramenta indispensável e poderosa no mundo dos negócios, dos relacionamentos, em tudo que fazemos. Que eu me lembro, foi o nosso Chacrinha quem cunhou essa expressão. Estamos de volta no nosso Conta Casual, que hoje está falando do falar. Falar e do escrever também, que a gente ainda não explorou aqui. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar engenharia, os meus colegas tinham horror a escrever. Eu tinha certa facilidade, foi antes do jornalismo. E aquilo acabou virando um ativo para mim. Acontece isso, professor? Acontece, certamente. Inclusive, a pessoa também aprendendo a organizar o pensamento, ela consegue escrever melhor, sem dúvida nenhuma. Eu tive um aluno que precisava passar em uma prova e ele não conseguia passar nessa prova porque não conseguia terminar de dar as respostas. Terminar de escrever. De escrever, exato. E aí ele começou a trabalhar essa questão da organização do pensamento, da oratória mesmo, da fala, e organizando o pensamento ele conseguiu passar na prova porque organizou o texto. Um pouquinho de lógica, a gente quando fala em síntese, né? É mais objetivo. Totalmente, com certeza a gente volta a ele. Por hora, essa edição vai se encerrando por aqui. Nosso boa noite em companhia da doutora Karina Braga. Um tema, uma palavra. A palavra é comunicação.
comunique-se bem e você abrirá portas na sua vida e é perfeitamente possível aprender a se comunicar bem e dominar essa arte. Obrigado, doutor. Eu ainda não aprendi. Obrigado sempre pela sua companhia. Um ótimo fim de semana até segunda, se Deus quiser. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos.